Dias atrás, os mercados financeiros do mundo inteiro acordaram com uma notícia que assustou os investidores. Uma nova variante do coronavírus causador da Covid-19 havia sido descoberto originalmente na África do Sul e estava se espalhando com muita rapidez, não só pelo continente europeu, mas por outros lugares. Já havia casos em Israel, em Hong Kong. Agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são dezenas, mais de 60 nações com casos registrados da variante Ômicron. Para entender um pouco mais quais são os perigos que a variante Ômicron causa e quais as dinâmicas que ela impõe para a economia, a gente vai conversar aqui com a epidemiologista, médica epidemiologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e professora na Universidade de Pernambuco, Ana Brito, que gentilmente aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Suno Notícias, professora, chamarei de você, como a gente conversou antes aqui, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Gregory, poder participar desse momento em que a gente pode estar discutindo exatamente qual é a implicação que uma nova variante do porte da Ômicron traz sobre a dinâmica da pandemia da Covid-19 para o mundo. Beleza. Professora, então eu queria um panorama para começar. Eu queria entender o que se sabe até o momento sobre a variante Ômicron, quanto à transmissibilidade, quanto à possibilidade de driblar a proteção oferecida por vacinas e também quanto a gerar casos graves de Covid-19. Certo, você coloca três questões para as quais a gente tem resposta completa para uma delas. É certo que a variante Ômicron, ela tem características que a diferenciam das variantes anteriores. A primeira delas, ela não é uma variante oriunda de uma outra variante, como se espera para o surgimento de novas variantes de preocupação, que são as VOCs, de preocupação sanitária, porque ela impõe um outro ritmo à dinâmica da pandemia. Então, ela é uma variante possivelmente inédita, tá? Porque ela traz na sua configuração, principalmente da sua superfície, que é aquela tal da proteína spike, AS, uma infinidade de mutações, ela tem mais de 50 mutações só na superfície do vírus, das quais 32 são exatamente na proteína que faz o acoplamento com a célula humana. E algumas dessas mutações não ocorreram em nenhuma das outras variantes anteriores, como alfa, beta, gama e todas as letras gregas que a gente ainda vai ter que usar daqui para frente. Espero que pare na Ômicron, mas enfim. Sim. É possível que surja uma nova letra grega nessa dinâmica. Então, é uma variante com mutações inéditas. Então, para essas mutações, estudos são necessários, estão sendo desenvolvidos, laboratórios da comunidade europeia, americanas, da própria África do Sul, têm trabalhado intensivamente no sequenciamento genético dessa nova variante. Então, essa é uma característica. E isso faz com que essa variante, a Omicron, seja mais transmissível do que a mais transmissível anteriormente identificada, que tinha sido a Delta. Por que se observa isso? Porque nos países onde predominavam a Delta e que tem bom sistema de vigilância genômica, como a África do Sul e alguns países do entorno, que é feito pelo Instituto Nacional de Saúde da África do Sul e da Inglaterra, ela substituiu a variante Delta em menos de 3 semanas, ou seja, ela deslocou os casos que predominantemente eram da variante Delta, que já é uma variante de alta transmissibilidade, para a variante Ômicron. Então, esse é um dado. Ela tem 3 a 5 vezes mais transmissibilidade, mais poder de se transmitir do que as variantes anteriores, tá certo? É como se ela ganhasse mercado, né? Ela Usando o ganha jargão que a gente está mercado, acostumado aqui. bem na linguagem que você trabalha, Sim. ela ganha mercado rapidamente, ela tem muita competência, tá certo? De se impor num contexto. Mas quais são as características deste contexto da imposição da Ômicron? São populações onde existem nichos de não vacinados, como é o caso da Inglaterra, da Alemanha, da Bélgica, da Suécia, etc. E como existem pessoas
ou imunizadas incompletamente ou não imunizadas em nenhum momento, como são os países da África Austral. Então, são países onde menos de 10% da população está vacinada. Então, ela chega no momento e se oportuniza, tá certo? Nos países em que ela tem aparecido, ocorrido, como você falou, já são 62 países que identificaram a existência de casos de Ômicron, ou seja, autóctonos ou sejam importados. Nesses lugares, ainda é cedo para a gente dizer que tem escape vacinal, porque em alguns desses países existe um percentual alto da população vacinada. O que é que faz, o que é que faz pensar, o que nos leva a crer que uma população vacinada e com dose de reforço, para aquela população que foi imunizada há mais de 6 meses e que já está recebendo a dose de reforço, como é o caso de alguma parcela da população brasileira, porque não é toda. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a população ainda completamente vacinada, nós temos algumas populações urbanas imunizadas com mais de 70% e que agora já está se beneficiando do reforço da vacina. Então, o que faz crer que esta população, esses casos, que têm ocorrido e que têm dado entrada em hospitais, é que mostra que, para aquelas pessoas vacinadas, os casos têm sido leves ou leves e moderados, tá certo? As pessoas completamente vacinadas. O que tem sido realmente pressionado os sistemas de internamento, por exemplo, aqui em Portugal, que a população é praticamente toda vacinada, tem ocorrido um aumento de número de casos. Mas esse aumento do número de casos não tem pressionado ainda os leitos de assistência especializadas, de assistências graves, porque são pessoas que já estão ou totalmente ou parcialmente imunizadas, tá certo? Então, os casos parecem não evoluir com quadros de grande gravidade, mas qual é o problema que a gente tem nesse momento? É que o curto espaço de tempo da predominância dessa variante não permite que a gente possa dizer, ainda com segurança, os estudos clínicos estão em andamento paralelo, de que nós vamos ter menos casos ou menos casos graves do que com outras variantes, pelo simples fato de que a gravidade da COVID, ela não ocorre na fase de viremia, na primeira fase da doença. Ela vai ocorrer na fase inflamatória da doença, ou seja, quando o vírus já não está mais circulando e quando os impactos desse vírus sobre o nosso sistema hematológico, muscular, cardíaco, respiratório, eles vão resultar. Então, é cedo, é precoce dizer que é uma variante mais ou menos grave. A gente não sabe. Os primeiros estudos de Israel e da Inglaterra parecem apontar para não pressão de casos tão graves. Mas eu acho, Gregory, que a coisa mais importante que essa variante Ômicron traz para a gente como alerta é que nós não podemos perder a vigilância sobre o SARS-CoV-2 enquanto toda a população do mundo não estiver vacinada. Então, o principal alerta é: temos que ter um plano global de solidariedade, temos que vacinar maciçamente toda a população do mundo, não só alguns países. A pandemia ela não está restrita a alguns países, ela é uma pandemia mundial. É por isso que o nome é pandemia, né? Porque ela já há muito tempo que rompeu fronteiras territoriais, fronteiras aéreas, fronteiras marítimas e todas as fronteiras. E o segundo alerta é que, enquanto existir populações não vacinadas, vão existir possibilidades de ocorrência de novas variantes, que podem trazer exatamente o escape vacinal. Esse escape também a gente só vai poder avaliar com o tempo. A gente não sabe ainda Sim. se esta variante ela vai afetar mesmo as pessoas completamente imunizadas, mais ou menos, tá certo? O que a gente sabe é que ela afeta drasticamente, desproporcionalmente, as pessoas não vacinadas. O que gera? Tem gente que fala que é justamente a vacinação que acaba propiciando essas novas variantes. Tem lógica esse argumento? Tem nexo, doutora? Não, Gregory, não tem lógica, nem nexo, nem nenhuma sustentação científica alguma. Porque o que é que a vacina faz? Qual é o endpoint da vacina? Quer dizer, qual foi o ponto que se estudou as vacinas para a Covid e como para outros vírus anteriores? No primeiro momento de vacinação em massa, você vai avaliar a vacina em relação a casos graves e morte pela doença. Então, você vai diminuir hospitalização, gravidade e óbito pela doença. Esse é que é o ponto
de interesse e para a qual foram testadas as vacinas. A transmissão viral é uma consequência natural do aumento da cobertura vacinal. Então, a vacina reduz a transmissão viral? Algumas sim reduzem, e já se provou que todas essas contra a Covid têm reduzido, mas reduz uma proporção muito menor do que dos casos graves. Então, por exemplo, a Pfizer reduz em 50% a transmissão do vírus. Isso significa que, mesmo você sendo vacinado, você tem a chance de entrar em contato com o vírus novamente, de albergar o vírus no seu trato respiratório, que é onde ele fica por excelência no início, e transmitir esse vírus para outra pessoa. Vai ter carga viral menor, vai ter menos probabilidade de formar casos graves, etc, etc. Mas uma pessoa vacinada, ela não está livre de voltar a ter contato e de se infectar pelo vírus. Por isso que a vacina proporcionar esse tipo de ocorrência de novas variantes é uma falácia, tá entendendo? Quase que é bom para Não mentira. para usar uma palavra bem adequada e que a gente entende, é uma mentira. Sim. Doutora, você falou da possibilidade, ainda não está comprovado, precisamos de mais tempo, de mais pesquisas, né? Mas uma vez, se for comprovado que de fato ela se dissemina mais rápido, isso já estamos sabendo, e que ela causa casos mais leves de Covid-19, isso pode fazer com que a Covid-19, enfim, deixe de existir? Ou eu estou com esperança demais? Você está com esperança demais. Não será nunca pela doença que nós vamos ter o esgotamento de possibilidade de adaptação do vírus. Não, isso já está provado, isso não tem nem o que se discutir. Quem interrompe realmente um vírus, até hoje, a gente só conseguiu interromper vírus da varíola por vacina. E como a vacina era obrigatória, todo mundo do mundo se vacinou contra a varíola. Se interrompeu os casos graves da doença e desde 79 que felizmente o mundo inteiro não registrou mais nenhum caso de varíola. Nós conseguimos interromper a transmissão autóctone do vírus da poliomielite em todo o continente americano. Transmissão autóctone quer dizer transmissão no próprio local, ou seja, nós eliminamos a transmissão viral pela polio, que foi uma doença recente. Na Segunda Guerra Mundial, estados americanos entraram em colapso exatamente pela morte e pela sequela de crianças pela questão da poliomielite, e assim no resto do mundo. Polio é uma doença perfeitamente possível de ser erradicada, como a varíola, por vacina. Nós temos hoje a transmissão dela ativa em 2 países apenas, Paquistão e Afeganistão. Então, ela é sarampo, é outra doença para a qual a gente conseguiu, num primeiro momento, interromper a transmissão no Brasil e em alguns países da América, inclusive, e em outro momento ela foi reintroduzida. Por quê? Porque a gente mantém ainda nichos de pessoas não vacinadas. Por isso que elas estão no calendário de vacinação anual e por isso que elas não podem sair do calendário de vacinação anual, permanente, porque a gente precisa criar barreiras da reintrodução do vírus. Então, vírus só se interrompe por vacina. Então, para Ou essa seja, no caso da Covid, não tem jeito, é não. vacina. O caso da Covid é vacina para o mundo todo, por isso que eu volto a alertar. Tem que existir um pacto global de solidariedade. E não só para a Covid, para novos vírus que virão. Porque, em função da movimentação dos seres humanos no planeta Terra, para onde a gente vai, o vírus vai. Os vírus vão com a gente, os micro-organismos vão com a gente. Não tem como a gente se livrar deles. E se eles são de reservatórios animais, como é o caso da maioria dos vírus, entre eles o SARS-CoV-2, toda vez que a gente mexe com esse ecossistema, a gente propicia que ele pule para o ser humano. Então, a saúde tem que ser entendida como ela é um bem universal, mas ela tem que ser entendida como uma prestação de serviço também universal. Nós temos que ter planos globais de vacinação. Nós já poderíamos estar livre do SARS-CoV-2 se esse plano global tivesse sido executado. Enquanto virarmos as costas para os países pobres, principalmente para os países do continente africano, da América Central, alguma parte da América do Sul e da Ásia, nós vamos ter recrudescimento, com certeza, de possibilidades de novas pandemias.
até mais graves do que o SARS-CoV-2. Eu não gosto dessas teorias catastróficas, nem conspiratórias, não trabalho com conspiração porque eu não sou aliada de vírus, eu sou aliada da vida. Então, por isso que eu não trabalho com isso. Então, a grande mensagem que a gente diz aqui, nós não findamos a pandemia, nós não estamos no fim da pandemia, nós estamos num processo pandêmico. É necessário que nós não continuemos realmente observando, além da necessidade da barreira biológica, que é a vacina, nós precisamos conviver com essa situação, observando todas as medidas não farmacológicas já comprovadas, que mantêm realmente redução da transmissão do vírus. Nós precisamos diminuir a transmissão do vírus. E isso a gente consegue com o uso de máscaras de qualidade. Nós já temos produção de máscara de qualidade para o mundo inteiro. Não dá mais também para se negligenciar. Os governos dos países têm que proporcionar acesso à máscara de qualidade para todas as pessoas. A higienização de mãos, reduzir o número de esse álcool em gel, que ele realmente é importante, mas a questão das superfícies não é o problema é respiratório. Então, nós temos que higienizar bem as mãos para que a gente não tenha a possibilidade de ter entrado em contato com pessoas ou com ar que esteja com vírus, imediatamente entrar em contato com as mucosas nasais e da boca. Então, acho que e o distanciamento físico, onde você não puder verificar essas situações. E, sobretudo, ambientes com ventilação natural. Isso tem que ser uma tônica. Agora mesmo, eu estou toda confinada aqui. Imagina, eu estou sozinha, mas eu poderia estar com outras pessoas. Por quê? Porque o frio é tão intenso que eu tenho que ficar confinada. Então, mas isso não impede que uma boa parte da população, fora dos seus ambientes, possam priorizar ambientes com ventilação natural. É fundamental. Máscara, distanciamento, higienização das mãos e ventilação. Se isso for resguardado, não tem necessidade de lockdown, por exemplo, que é uma coisa que o mercado teme muito, né? Então, o lockdown, ele se impõe no momento do aparecimento de uma nova variante. Por exemplo, você poder manter um lockdown por 10 a 15 dias, que é o ciclo virêmico, isso é fundamental para interromper esta transmissão. Mas veja, o lockdown, com o cansaço que a pandemia impôs ao mundo, ele hoje só consegue ser executado em poucas localidades do mundo. O que tem que se fazer são medidas restritivas, não aglomeração, manutenção desses cuidados que a gente já... E intensificar a vacinação em massa. Vacinação e reforço vacinal para aqueles que foram vacinados há mais de 6 meses. É o arroz com feijão bem feito, né? Não tem muito o que inventar. Não tem A gente muito. já sabe disso. A gente já sabe disso. Beleza. Ana Brito é médica epidemiologista, pesquisadora da Fiocruz, professora da Universidade de Pernambuco. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. As portas ficam sempre abertas aqui, viu? Eu é que agradeço, Gregory. Estou à disposição para ajudar no que for possível. Pode deixar. Vou sempre acionar, pode deixar. Obrigado. Bom, pessoal, tiramos as dúvidas agora, hein? Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo. Para você que nos ouve em podcast também, você pode acionar o nosso link do vídeo do YouTube, está aqui embaixo na descrição. Você pode deixar o seu comentário. Não se esqueça também do like, de compartilhar esse conteúdo. Manda no grupo da família, o pessoal fica falando bobagem e tal. Fala, ó, daqui, ó, deu no Suno Notícias, tá bom? Para quem está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E também, sempre bom lembrar, durante os pregões, tem live no Suno Notícias todos os dias, às 9 horas da manhã, a nossa Morning Call, e às 19 horas, a nossa live de fechamento de dia, tá bom? Obrigado por tudo, pessoal. Bom descanso sempre e até a próxima.